Então vamos lá. Então pronto, a gente vai falar hoje os princípios para a gente liderar o nosso cão. Então quais são os princípios para ele conseguir tirar o cão da rebeldia e mandar ele lá pro respeito com você. Então basicamente eu vou falar de 5 coisas que vão influenciar muito nessa transição dessa rebeldia para esse respeito que o cão vai criar por você, né? Em cada situação. Então, primeiro a gente tem que entender que os cães já acompanham a gente há muito tempo. Né? Eu comentei isso naquela última aula. Eles já existem registro de 30 mil anos de convivência com o ser humano. Então, 30 mil anos não é 30 anos, não é 300 anos, não é 3 mil anos, é 30 mil anos, né? É muito tempo. Então, eles já evoluíram muito com o ser humano, né? Tanto é que evoluíram, como vocês viram, que eles podem até ler nossa face, eles podem ler nossa linguagem, nossa expressão facial. Então, vocês vão observar nos vídeos que eu estou postando lá dos cães de vocês, que em muitos momentos eu estou com a cara fechada para eles assim. É por quê? Para eu demonstrar que naquele momento eu quero o respeito, né? É como um pai para o filho. Se uma hora seu filho está rebelde ali, você vai fechar a cara para ele e vai falar: meu filho, agora esse negócio vai ser assim. Escreveu, não leu, o pau comeu. Porque senão seu filho vai deitar em você. Né? E a gente tem que encarar realmente como um filho. Você não quer tratar como um filho, só que você vai tratar como um filho canino, não um filho humano. Né? Essa é a diferença. Um filho humano a gente trata como um ser humano. Um filho canino a gente trata como um cão. Né? Um canídeo. Então essas leis que a gente vai falar, esses princípios que a gente vai falar, são decorrentes desses anos de evolução, dos estudos, da convivência entre homem e cão e tal. Porque lá no começo de tudo, o cão... existem já hipóteses que o cão que domesticou o homem, né? Não sei se vocês já sabem disso. Mas existem hipóteses que o cão domesticou o homem e o cão se autodomesticou. Devido ao contato, devido à questão de sobrevivência, que antigamente existiam alguns depósitos de lixo perto de vilas, né, ou perto de vilarejos, onde os lobos, cães selvagens, iam lá se alimentar quando não conseguiam presas, né, porque o cheiro, eles conseguiam detectar o cheiro daquele lixo humano e se aproximavam. E aí percebiam que, quando eles reagiam de uma maneira mais tranquila, o ser humano lá também agia de maneira mais tranquila. Quando eles agiam de uma forma mais rebelde, o ser humano também agia de uma forma mais rebelde. E aí tudo foi se adaptando. Então foi o primeiro animal a ter essa convivência bem próxima do homem. Foi o cachorro. Então a gente tem que entender esses detalhes. E isso vai estar sempre evoluindo, né? Porque cada pouco a gente aparece uma pesquisa nova sobre o comportamento dos cães, sobre a mente dos cães, né? Em 1947, lá, quando aquele psicólogo lá, chamado Skinner, né? Tem o Skinner e tem um outro lá, Pavlov. Eles descobriram muita coisa que hoje já é obsoleto pra gente, né? Hoje já teve uma evolução muito grande de lá para cá. Eles contribuíram muito, né, com a evolução do comportamento canino. Então, a gente tem que entender que essas leis, esses princípios, são coisas que a própria natureza impõe para o animal. Que automaticamente, se a gente não respeitar, a gente vai ter problema. Né? Se você não respeitar um tornado que está vindo ali na sua frente, ele vai levar você junto. Se você não respeitar o mar, quando ele estiver agitado, o mar vai te carregar para dentro. Enfim, a gente sabe que com a natureza a gente não pode brincar. Né? A natureza é milhões de vezes mais forte que a gente, né? As coisas da natureza. Então, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que os cães são animais instintivos, né? Eles agem por instinto, né? O ser humano, que é racional, emocional e espiritual, já começa por aqui para vocês pararem. Realmente o cachorro ele tem sentimentos, só que são sentimentos primitivos comparados com o do ser humano. Eles não têm os mesmos sentimentos, são sentimentos primitivos que muitas vezes parecem com o do ser humano, mas não é. É diferente, muitas vezes é condicionamento. Né? E um dos grandes problemas que
que eu vejo em 99% dos lares que eu vou avaliar os cães, que eu vou visitar, que eu vou fazer algum trabalho, a primeira coisa que causou o problema é a humanização, ou a antropomorfização do cão. É o ser humano transformar o cachorro num outro humano. Esse é o principal problema. Então, 99% das pessoas humanizam os cães, né? Antropomorfiza. E tem pessoas que chegam ao extremo, né? Tem pessoas que chegam ao extremo e fazem festa de aniversário pro cão. A gente já comentou na primeira aula, né? Fazem festa de aniversário, fazem, sei lá, uma casa cheia de coisas, como se fosse uma casa de humano. Colocam roupas no cachorro como se ele fosse um boneco, né? Para ser enfeitado. Então, isso é antropomorfização. Isso chama-se humanização. E quando o cão está rebelde e você faz isso mais ainda, aí você vai ter mais problema ainda. Porque não existe um problema em você tratar o seu cachorro como ser humano, pegar no colo, abraçar, beijar, de vez em quando botar uma roupinha para proteger ou para identificar ele. Não tem problema. O lance é que a maioria das pessoas faz isso antes de satisfazer o cachorro. Elas querem se satisfazer antes de satisfazer o cão. E aí isso não rola pro cão. Porque o cachorro não pensa como a gente, né? Ele age pelos instintos e ele vai... cada ação que a gente tiver, ele vai ter uma reação imediata. Porque eles vivem um momento também, né? Então, essa questão da humanização sem antes satisfazer o nosso cão, para ele isso é indesejável. E na minha visão, na visão de qualquer pessoa que estuda comportamento, é injusto com o cão. Isso é injustiça com o cão. Porque ele é um animal, vamos dizer assim, um animal indefeso frente ao ser humano. Né? Qualquer ser humano tem o poder de acabar com a vida de um cão. Facinho. Então, ele é um animal, na minha visão, indefeso ao ser humano. Claro que tem cães que são agressivos, que conseguem agarrar uma pessoa, matar uma pessoa e tudo mais, mas são situações diferentes. Então, um cão equilibrado é um cão que acaba sendo indefeso em relação ao ser humano. E aí o tratamento que o ser humano dá de antropomorfização, até tem uma figura aqui, depois vocês vão ver. Conseguem ver aí? Isso aí é o extremo da humanização. Né? E aí, você tratar um cão de forma humana antes de dar o que ele precisa é injusto, é indigno, e o cachorro não gosta. Acredite se quiser, acredite em mim. O cachorro não gosta. Agora, se você satisfazer ele, der o que ele precisa, fazer o que você tem que fazer, aí sim, aí a conversa é outra. Aí você vai ter um cão realizado. Aí você vai poder fazer o que você quiser com o seu cão, porque você já deu exercício de disciplina, aí você vai dar o seu carinho do jeito que você quer, né? Então, os grandes erros humanos que eu percebo e que eu venho notando que as pessoas acabam cometendo, e eu já cometi também, todo mundo já cometeu, todo mundo que hoje trabalha com cães já cometeu, é normal, você é ser humano, quem não nasceu no meio de cachorro comete esse erro. Quem que eu digo, não nasceu, por exemplo, eu tenho um sobrinho que nasceu agora no meio de 2 pitbulls, agora no meio de um monte de pastor alemão, e ele já está aprendendo tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, porque o pai dele também entende disso. Então esse já vai ser um ser humano completamente evoluído em relação a nós, que a gente foi aprender agora. Eu fui aprender mesmo com 24, 25 anos. Até então eu não sabia nada disso aqui. Né? E ninguém nasce sabendo, né? É tudo um processo, né? Que a gente vai aprendendo e vai aplicando, vai aprendendo e vai aplicando. Então, atribuir emoções humanas ao cão é um grande erro. Né? Você achar que o seu cachorro está triste porque você deu uma bronca nele, achar que ele está revoltado, ou está com ciúme, ou está com não sei o que. Isso tudo é atribuição humana. O cachorro não tem esse sentimento? Ciúmes não. Tristeza? Tristeza sim. Mas aí depende da situação. Então, de repente você faça o teste. Você vai brigar com seu cachorro agora. Ele vai... Pô, fiz alguma coisa errada. Beleza. Daqui 2 minutos ele já está de novo aqui para você, né? Pentelhando você. Então ele já esqueceu aquilo. Então ele vai agir dessa maneira. Por quê? Porque ele está vendo uma desaprovação de você. Não é nem a sua voz
É o seu sentimento que está causando aquela tristeza nele. Porque ele está falando, porra, o que eu fiz de errado? Eu não sabia que isso era errado, porque você não mostrou para mim. Então, aí ele vai agir dessa forma. Mas se você der a mesma bronca com a mesma palavra de uma forma suave, você vai ver que ele não vai fazer nada. Ele não vai ficar olhando assim, tipo, beleza, fiz coisa errada. E aí ele vai, faça essa experiência. Tem uma palavra que vocês dão bronca. Né? Não, rapaz, eu falei que não. Aí fale suavemente, não, eu falei que não. Você vê que o cachorro vai abanar o rabo pra você. Se você der uma bronca falando forte, firme, com aquela firmeza, muitas vezes a pessoa fala com raiva, né? Eu fui visitar um cliente esses dias, o cachorro dele tinha comido o cabo de freio do carro dele, de uma caminhonete dele. E aí cheguei lá, ele tava bufando, enfurecido, mas aquilo aconteceu por quê? Quem deu vacilo? O ser humano. É ele. Ou alguém da família, da casa, quem estava responsável pelo cão. Era uma caminhonete alta. Era uma troller dessas altas. E aí o cachorrinho, filhote, né? Com 4, 5 meses. Tá aí, inclusive. Depois vocês vão ver. Border Collie. Cheio de energia. Entrou embaixo e não tinha o que fazer. Foi lá, ruê. Acho que era da parte elétrica do freio, porque é um carro moderno, né? Então é tudo meio eletrônico e elétrico. Ele comeu uma parte lá que eu acho que ele vai tomar um prejuízo de uns R$2.000, pelo menos. Por um vacilo, né? É um vacilo, porque deixou o cachorro onde não devia. Entendeu? Deixou na garagem, deixou muito aberto, deixou muito espaço para o cachorro percorrer, deixou a casa muito livre. Já tinha recebido um outro treinador de cães, e o treinador de cães que tinha visitado ele lá não tinha orientado ele em nada com relação a isso. Então, ele já tinha feito não sei quantas aulas lá e só estava tomando prejuízo. Aí ele abandonou e chamou a gente. Né? Então, não saber interpretar a linguagem corporal do cão. Isso também é crucial. Corrija. Forte. Corrija. E aí? Toquinho só. Então, não saber interpretar a linguagem do cão. A linguagem corporal, principalmente. Então, tem gente que não sabe interpretar. Eu não sabia. Eu aprendi. Ninguém vai saber. Então, você tem que saber quando o seu cachorro está num momento de estresse, quando ele talvez vai lhe morder, quando ele está ansioso, quando ele está agitado, quando ele está excitado, quando que ele está alegre, quando que ele está submisso, quando que ele está querendo lhe dominar. Isso tudo vocês vão aprender com a linguagem que a gente vai mostrar. Tanto nos vídeos, que eu vou narrando nos vídeos, né? Vou narrando, agora fez isso, fez aquilo, viu a língua ali, como fez, passou no nariz, aquilo ali significa isso e aquilo. Então, se vocês verem o vídeo várias vezes, vocês vão começar a observar detalhes que normalmente a gente não percebe. Porque a linguagem do cachorro é muito rápida. É muito rápido. Muitas vezes eu não percebo. Às vezes eu tenho um cachorro que é agressivo com os cães. Eu filmei uma vez era uma fêmea de pitbull. E ela tava aqui assim, ó, do meu lado e tal, numa boa, daí outro cachorrinho passando ali, e ela numa boa assim, ela fez isso aqui, ó. Depois eu vi no vídeo, ela olhou assim, ó, de ladinho, e voou em cima do cachorro. Só que eu puxei, né, ela tava na minha mão, eu consegui corrigir ela. Mas é muito rápido e muitos detalhes na linguagem, às vezes, que a gente não percebe. Ou a coisa acontece muito rápido e a gente não percebe. Então, a gente vai ter que começar a perceber o que pode começar. Por exemplo, aqui, ó, a linguagem dele ali, ó, todo mundo que está vendo o Dom, está vendo ele fixando os olhos no dog. Isso já é uma linguagem inicial de que ele vai querer morder o outro. Então, já tem que dar uma corrigida. Fixou o olhar, já é o início de uma correção que você pode acabar com essa ação dele. Então, se você entender isso, você vai perceber que toda hora seu cachorro está aqui. Aí ele não gosta muito de outros cachorros. Então, se ele fizer isso aqui, ó, e ficar com o olho fixo no outro cachorro, você já chama a atenção dele, já corrige. Porque isso aí já é o nível 1. Que já vai pro 2 logo. Se ele ficar encarando muito, vai pro 3. Quando chega no 5, ele partindo para cima. Aí já é tarde para corrigir. Entendeu? Então, ele tá chorando?
Bota ele sentadinho aqui, ó. Senta. Ele já deitou, ainda vai olhando o bicho levantando. Segura curtinho a guia aí. Se ele levantar, você dá um toquinho de novo. Fica. Aí você vai falando. Depois a gente vai ensinar essa parte de obediência e comandos básicos. Não se preocupe. Então, pensar... Eu vi você faz direto, né? Um comentário, né? Que... Não, que esse som, Uhum. eu já li uma vez que desconecta o cachorro nessa concentração. Uhum. Né? Perfeito. Na ação que ele vai fazer que é desejado. Uhum. Aí o cara quando faz, aí ele meio que... Ele sai daquele... Parece que é uma serra que corta aquele momento que ele tá indo assim, aquele negócio que corta, né? Aí ele desvia o olhar pra você ou para de fazer aquele comportamento. Perfeito, exatamente. Ótima coisa. É que aí você pode ver que pode estar tardio essa correção. Ou pode estar muito leve. Ou pode estar... Entendeu? A gente vai dosar, a gente vai aprender a dosar. Eu vou ensinar vocês a dosar. Isso vai partir muito da intuição no momento, entendeu? De vocês. Então, ó, pensar que tendo pena ou dó do animal, você vai ajudá-lo. Isso aqui... Isso é crucial. Tem muita gente que acha que tendo pena ou dó do animal, você vai estar ajudando ele. E ao contrário, você vai estar atrapalhando ele. Por isso que eu sou contra abrigo de cães. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu sou contra abrigo de cães. Sou contra. Completamente contra. Ali é um acúmulo de animais. É um acúmulo de cães que muitas vezes vai pra lá sem uma doença e lá dentro pega uma doença. Muitas vezes vai pra lá desestressado, chega lá e é um estresse enorme, porque ele fica lá fechado. E eles não têm um programa de adoção, muitas vezes. Obviamente que tem pessoas que resgatam e já conseguem direcionar. Então, aí é diferente. Eu mesmo fui ontem ajudar uma menina aí, que é do Anjo de um Resgate, a achar alguém para adotar um pastor belga malinois, fêmea agressiva, que estava lá, que ela tinha resgatado, porque o dono estava maltratando, e aí denunciaram. E aí ela foi lá e teve que tirar da casa, e tal. O cara falou, não pode levar, se não levar eu mato. Olha que ideia. Então, uma pessoa dessa tem problema, né? Então, aí ela foi lá, e o cachorro tava virado. Então, ela foi lá, me chamou, eu em 10 minutos cheguei lá, vi a cachorro, falei, já sei pra quem vai. A cachorro vai trabalhar no presídio. No presídio, vai morder preso. Viu, Ronaldo? Ela vai morder preso lá, viu? Abre o olho, ó. Olha pra mim. Dê-me um cafezinho. Então, aí na hora eu liguei para um colega meu que trabalha no presídio. Ele é agente penitenciário. Eu falei, meu brother, tem um cachorro excelente para você aqui. Que cachorro é? Uma fêmea de malinois. Eu quero agora, eu vou buscar semana que vem. Pode deixar que já é minha. Por quê? No presídio eles não tem cachorro decente lá. A gente foi lá já ver várias vezes, né? Os cachorros, uns vira-latão grande, que não faz nada, você ameaça, o cachorro corre para trás do outro, assim. Entendeu? Então não é cachorro para assustar e latir só. Mas não é cachorro que na hora do vamos ver vai cair pra dentro, entendeu? Que é o que eles precisam. Se eu mandar os presos entrar pra cela e eles ficar tirando onda, não entrar, ele só abre a guia aqui e solta o cachorro. E o cachorro vai pra cima. Aí todo mundo corre pra dentro da cela. Né? Então um cachorro desse, se é um vira-lata daqueles lá, o cachorro vai ficar ali parado assim, a hora os caras fizerem barulho aqui na grade, aqui, ó, rapando aqueles negócios, fazendo aquela barulheira, o cachorro já vai se tremer todo e correr. Essa cachorra de ontem, ela vai partir pra cima. Então, resolver um outro grande problema dos humanos é tentar resolver um problema do cachorro usando psicologia humana. Isso também vai ter problema. Pode ter certeza que você vai ter problema. Porque não tem como você resolver um problema de uma espécie usando psicologia de outra espécie. Né? A mesma coisa é você querer resolver o problema de um hipopótamo usando psicologia humana. Não vai dar. Né? De uma girafa, de um gato. Você tem que saber lidar com aquela espécie, porque cada espécie tem sua especificidade, né? Então, como que a gente age, então, né? Pô, você só fala como não deve fazer, mas como que a gente deve fazer? Então, agora a gente vai falar como a gente deve fazer. Em situações de estresse para o cão, como, por exemplo, medo, ansiedade, excitação, medo, ansiedade e excitação, medo, ansiedade e excitação. Mãe, né? Fica a palavra mãe.
medo, ansiedade e excitação. Você vai ignorar o cão. Então, se o cachorro você saiu na rua aqui, ele começou a se tremer de medo porque tá vindo uma carroça cheia de cavalo lá na frente. Você vai ignorar ele. Você não vai dar atenção para ele, porque senão você vai fortalecer aquele medo. Então, são coisas que a gente pode fortalecer se a gente der atenção. Então, Mercy, quando chega alguém lá, né? Quando eu chego lá, ela tá com a Bia no meio das pernas. Aí você fica falando com ela, então você para de falar com ela. Porque senão você tá fortalecendo aquele medo dela. Você vê, aqui ela anda pra caramba, corre andando à frente, até puxando na guia. Você, se tiver uma na guia, quanto pra puxar ela pra deixar? Em que condição? Ela tá com medo, aí você pega, ela tá na guia, você puxa ou não deixa ela? Não, você faz ela ficar parada. Deixa ela parada. Deixa ela parada, e se a pessoa tá chegando for se aproximar, você pede pra ela não olhar, não falar e não tocar. Isso. E faz ela ficar ali. Até ela chegar e cheirar a pessoa. E ver que a pessoa não é um problema. Quando ela cheirar a pessoa e o rabo dela voltar pro estado neutro, pelo menos, que é pra baixo, não pra dentro, aí você fala pra pessoa, agora você pode se abaixar e falar com ela. É sempre pra dentro, Ou ele vai estar um pouquinho pra dentro assim, ou ele vai estar totalmente embaixo da barriga. Totalmente embaixo da barriga porque ele tá com medo mesmo. Quando tá mais ou menos assim, ele tá um pouco inseguro ainda. Tá com medo, mas não tá aquele medo extremo. Né? Então, ignore o cão com os olhos, ignore com a voz, ignore com o toque. Pode corrigir, esse choro aí é manha. Pode... Então, um outro princípio que a gente tem que entender com relação aos nossos cães, que a gente fala muito, é que o nosso estado de espírito é tudo. Tipo, o estado que a gente tá hoje. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Carla, como é que você está se sentindo hoje? Tá bem? E você, Matheus? Tá cansado, tá se sentindo cansado, tá vendo? E você? Cansado. E você? Sentindo como hoje? Como é que você está se sentindo hoje? Com sono? Cansado. E você, Silvio? Tá bem, né? Tá tranquilo, relaxado, já trabalhou bastante a semana, né? Tá tranquilão. E você? Tá agitado, então você tá, né? Tá vendo? É o tempo inteiro, né? Mulher até tem mais... Tem alguma semelhança, assim, com o Dona, com a agitação dele, assim, né? Entendeu? Então, a tendência é acontecer isso. Como você está se sentindo agora? Você, Gabriel? Tá bem? Tá tranquilo? Bem hoje, perguntando bem. Ah, massa. Tá vendo? E você, Marina? Mais ou menos. Porque você atraiu uma colisão, né? Mas Entendeu? Então, é esse estado de espírito que eu quero que vocês entendam. Por quê? Para o cachorro não existem em si palavras no vocabulário dele. A gente pode ensinar palavras para ele, de comandos, e ele aprender. Mas normalmente não existem palavras no vocabulário dele. Se você pegar um filhote de 2 meses, você vai tentar falar com ele, ele não vai dar ouvidos para você. Não vai entender nada que você está falando. Senta, deita, ele vai sair correndo, vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que você está falando. Então, as palavras são condicionamentos, né? E eles não têm palavras, eles se expressam, eles expressam o que está na mente deles através da linguagem corporal, né? E dos sinais não verbais. Então, tudo que está acontecendo, ele está vendo, ele está ouvindo, ele está cheirando. Na verdade, é o contrário. Ele está cheirando, ele está vendo, ele está ouvindo. É essa ordem que eles dão mais atenção, né? Você pode ver que tem muitos cães que, às vezes, não lhe enxergam bem e o vento está contra e aí ele quer agir de uma maneira diferente com você. Por quê? Na verdade, não importa o que ele está vendo. É nós que temos a visão como segunda colocado nos sentidos, né? Primeiro é o toque. O humano quer ver, ele quer tocar, né? Tá vendo? Ó? É o nariz, o olho e o ouvido dele que tá mandando ele rosnar, assim. Porque essa é a linguagem dele agora. Então, por quê, né? Porque eu tô me aproximando, eu tô fazendo pressão aqui nele. E aí ele tá achando isso demais. Mas se eu pegar na guia, ele já vai se aquietar. Você tem que relaxar. Relaxe, mulher, relaxe.
Se acalma. Então, então não se estresse. Então, veja, a linguagem, né, é posição de orelhas, olhos, né, como eles mantêm o rabo ou a cabeça, né, como eles se movimentam. Isso tudo é a linguagem deles que está de acordo com o que eles estão recebendo de informação externa. Então, se ele está sentindo um cheiro de uma carcaça de um animal, para eles isso é ótimo. Porque uma carcaça, se ela estiver fresca, eles vão saber. Se ela estiver podre, eles vão saber. Se ela estiver fresca, eles vão querer ir até lá para poder comer. Se ela estiver podre, eles vão querer ir até lá para poder se rolar em cima. Já viram isso? O cachorro se rolando em carcaça de animal morto já? Em putrefação. É tudo isso é linguagem para eles disfarçarem o cheiro deles. É doideira, né? Que na natureza eles fazem isso para poder se disfarçar frente às presas, né? Tipo, não, é que não, você vai ver ainda um dia. Deixa largar ele ali pra trás, que tem umas carcaças de boi ali, que o pessoal mata. Ele larga ali. Ou ele vai botar a boca pra querer comer um pedaço, ou ele vai chegar e se roçar, assim, se enrolar nela pra poder disfarçar o cheiro dele. É o instinto. Instinto de caça, né? Por exemplo, a diferença de comportamento humano é uma coisa mais de criação, ou é uma coisa mais... Os dois. A gente sempre, isso é tudo que eu falo para vocês, é baseado em pesquisa, né? Então, o comportamento de um cão vai ser 50% genético e 50% ambiente. 50% genético e 50% ambiente. Então, se você pegar um cachorro, por exemplo, que seja submisso e coloque ele num ambiente hostil e que ele vai sofrer, muito provavelmente esse cachorro vai se tornar um cachorro extremamente medroso e depois agressivo, ou esse cachorro vai querer fugir sempre, porque o medo vai levar... Ele é submisso, ele não consegue encarar aquela situação, porque ele não é dominante, né? Ele não vai para cima, ele recua. Sempre quer recuar. Mas chega um momento que um cão desse, pelo ambiente que ele tá, ele vai acabar reagindo de uma maneira para que ele se livre daquilo ali. E se você pega um cão submisso e coloca num ambiente bom, controlado, que as pessoas entendem e tal, aí você consegue criar um cão bem equilibrado. Entendeu? Se você pega um cão dominante e coloca ele num ambiente hostil, Ave Maria, ele se torna altamente agressivo. E agressivo por dominância, agressivo por território, né? Então, isso vai depender, o comportamento de todo cachorro vai depender da genética e do ambiente. Pegue um pastor alemão com controle genético, com linhagem europeia, não sei o que, e bote tranque ele num canil e deixa o tempo todo lá, vai criar um cachorro que vai ser desequilibrado, entendeu? Por mais que a genética dele seja excelente, tenha sido selecionada por muitos anos, mas aquilo só não vai conseguir deixar o cachorro de um jeito que a gente precisa, vamos dizer, nós, né, no caso. Então, ótima pergunta. Primeiro, se você só lidera dentro de casa, ele só lhe respeita dentro de casa. Se você lidera fora de casa e dentro de casa, ele te respeita nos dois momentos. Então, muitas vezes, você fica com ele dentro de casa e bota ordem, bota limitação, bota regra, não pode subir no sofá, não pode subir na cama, tem que ficar aqui, tem que ficar na cama, fica na caixa. Tem regras, você dá atividade física e tem regras. Mas na hora da atividade física você desleixa um pouquinho, você, digamos, fica pensando muito no trabalho, você fica pensando muito nas coisas da vida, e esquece de se concentrar naquele momento com o seu cão. Ele percebe aquilo, ele começa a puxar você, ele começa a latir para outros cães, ele começa a fazer coisa que normalmente ele não faria dentro de casa. Você pegar a guia e andar dentro de casa, né? Porque dentro de casa muitas vezes você está em outra vibe, está em outra concentração, vamos dizer. Então, o importante é que se você conseguir controlar o cão em um ambiente e conseguir controlar no outro também, então, entenderam essa questão da energia com relação à linguagem corporal, isso tudo influencia. Pra vocês terem uma ideia.
Ansiedade é aquele choro, o cachorro começa a chorar, o cachorro começa... Os sintomas de ansiedade, por exemplo, separação. Você deixa o cachorro sozinho e ele chora, late, choraminga, destrói as coisas, urina em cima de sofá, em cima de tapete que não é para urinar. Esse tipo de coisa já são sintomas de ansiedade. Eu, inclusive, coloquei um artigo sobre isso. Você leu? Leu? E aí, é isso que é as principais causas de ansiedade. Você não dá exercício suficiente com gasto de energia mental. Então isso acaba influenciando o acúmulo de energia do cão e aí ele ficando cada vez mais ansioso. Então tem que cuidar também com a nossa ansiedade, que a nossa ansiedade também pode passar para o cão. Eu vou dar um exemplo clássico aqui em casa. Tem uma pessoa muito ansiosa chamada Manuela e o Jojo é exatamente igual. Diminuiu muito, melhorou assim 90%. Mas ainda eu vejo os 10% ali que quando ela sai e ele fica ali, ele fica agoniado. Entra no carro, ela sai do carro, ele já quer subir para ir no vidro olhar onde ela foi. Entendeu? Então isso é sintoma de ansiedade. Só que aí eu consigo me mudar. Eu não consigo mudar cada um de vocês. Eu consigo orientar e falar como eu faço. Mas eu não consigo pegar a mente de vocês e modificar lá uma célula nervosa para dizer, ó, aqui agora vai mudar esse comportamento para esse. Não tem como, né? Vai ter que partir de cada um de vocês. Né? De querer realmente a mudança e querer um resultado acima da média com o cão. Que eu tô aqui para trazer resultado acima da média para vocês. Só que eu preciso que vocês sigam o que eu falo, senão não tem como. Mas depois vocês vão ver, tem exercícios específicos só para ansiedade. Que é o exercício da caixa, o exercício da cama. Vocês vão aprender, fiquem tranquilos. Então, eu lembro, inclusive, que saiu uma pesquisa na Universidade Central da Europa. Se eu não me engano, fica na Hungria. Budapeste é na Hungria? É, né? Então é lá mesmo. Diz que os cães entendem linguagem corporal e expressão facial como uma criança de 2 anos. Então, se você pegar para o seu cachorro e apontar aqui, ele vai olhar. Isso aqui é uma linguagem, né? Você está apontando aqui. Aí você pode fazer um teste em casa. Não sei se vocês já fizeram essa brincadeira em casa. Alguém segura o cão, uma das pessoas segura o cachorro ali, de preferência você segura, que ele é mais ligado a você, vamos dar um exemplo. E aí você bota um petisco escondido embaixo de um pote aqui e outro pote aqui. 2 copos de plástico iguais, uma distância igual, né? Eles falam lá 70 centímetros cada lado e depois o cão a 2 metros de distância aqui. E aí você libera ele e você aponta para onde não está o petisco. A maioria dos cães, quando confia muito no ser humano, vai onde ele está apontando. Mas a maioria que eu digo, se não me engano, é uns 70%. Faz isso, né? Mas o lance aqui, nessa pesquisa que eles fizeram, foi feita uma pesquisa não controlada. Uma pesquisa com pessoas comuns do mundo todo que fizeram isso e mandaram um vídeo, né? Para os pesquisadores anotarem isso. Então, claro que é assim, mais aceitável até, né? Porque não adianta a gente pegar um monte de cachorro que foi, de repente, treinado para fazer aquilo, e aí eles vão fazer aquilo. Obviamente vai dar um resultado não concreto. Mas o lance aqui, todo mundo pode fazer o cachorro ir aonde está apontando, porque aí o cachorro confia 100% em você. Né? Porque ele vai onde você está, e aí ele vai ali, não tem petisco ali, e o cheiro está aqui, ele está sentindo o cheiro. E por que ele não vai onde está o cheiro? Ele vai onde está apontando em você. É porque eles confiam no ser humano que está fazendo isso, que está apontando. Doideira. Então eu mesmo, quando eu saía, por exemplo, saí um dia com Esmeralda aqui, fui para a clínica fazer uma consulta com ela. Aí eu cheguei lá, que eu me liguei que eu tinha esquecido a guia. Esqueci a guia. Fui só com a caixa de transporte, botei ela, aí tirei ela da caixa. Ela já muitos anos anda já sem guia comigo e tal, mas poucas vezes no meio da cidade. Já andei com ela sem guia na rodovia aqui, já andei com ela sem guia em vários lugares, mas não num consultório veterinário, não tá cheio de cachorro, não num lugar que tem muito movimento. Então, eu peguei e tirei ela do carro e ela saiu já, foi fazer um xizinho e tal, e veio me seguindo, veio atrás de mim, ignorava por todos os cachorros. Quando ela mudava a linguagem, que eu percebia que ela já
estufava o peito aqui, erguia o rabo assim, eu ei, chamava a atenção dela, ela já saía, mudava a linguagem, já vinha pro meu lado e ficava. E aí ficou ali e a galera ficou tipo, impressionada, né? Porque eu entrei lá, sentei no sofá e ela ficou ali, sentada na minha frente. Tinha uns 3 cães ali dentro da recepção, Mr. Zoo. E aí a galera falou, nossa, como é que é isso? O que você faz? Isso é treinamento, né? Isso é liderança, isso é entender o cão, exatamente. Entendeu? Isso é entender o cachorro. O cachorro confia em mim, ele me respeita também. E ele vai fazer o que eu pedi. Então eu chamava, ela ficava ali com as 2 patas no meu colo, tal, ficava ali, depois botava lá sentada, fica. Eu ia lá fora, botava água para ela lá fora, e eu tinha que voltar a buscar água, sentava, fica, ia lá, buscava água, pegava um café, tomava, ela ficava lá, quietinha. Você tem uma vontade de ficar no seu corpo. Lá no sofá, bota a palma. Ele faz a dominância. Sim. Se o cão fizer sem você mandar, sim. Então, lembrando que eu falei, mas ó, por exemplo, ela tava aqui, na minha frente, eu sentado no sofá, lá eu falava, aí ela subia, aí quando eu descia, ela ficava, aí eu voltava. Uhum. É assim mesmo. Então, o outro princípio fundamental para a gente ter sucesso na mudança do nosso cachorro é entender que os cães são, em primeiro lugar, animais. Em primeiro lugar, os cães são animais. Depois, eles são uma espécie. Depois, eles são uma raça, ou uma mistura de raças. E depois, eles são personalidade. Tá muito leve esse negócio. Tá muito folgado. Então, vamos lá. Entendam, cachorro primeiro é animal, depois é espécie, depois é raça ou mistura de raças, e depois ele é o Dom, o Duque, o Dog, a Candy, o Hanzo, a Mães. A última coisa a gente vai lidar é com a personalidade do animal, porque é a gente que personalizou o animal. Na natureza não existe isso. Na natureza eles se conhecem através do cheiro. Eles não têm nome, né? Você já viu eles se chamando lá, você já viu algum documentário de lobo lá, o outro lobo, ei, Dom, venha pra cá, brother. Não existe, entendeu? Eles uivam, latem, imitam sinais, exatamente, o Rei Leão dizendo. Então, a gente tem que entender eles e compreender esse comportamento do animal em primeiro lugar, né? O que é? Como que é o esquema como a gente lida com o cão, com a parte animal do cão? Entendendo em primeiro lugar que animal se remete a quê? A natureza, a selva, a liberdade, enfim, vida do animal é muito simples, né? É muito focada no dia a dia, na sobrevivência de um dia após o outro. Então, o animal vive na simplicidade. Ele vai atrás do que ele precisa no momento que ele precisa. Ele não é que nem a gente, né? A gente às vezes tem 2, 3 bolsas, mas a gente vai no shopping ver outra. Eu quero essa aqui que tá bonita, é nova e tal. Né? Sapato. Entendeu? A gente, na verdade, muitas vezes a gente não precisa, a gente quer. Eles não, eles é sempre assim, eles precisam de alguma coisa, aí eles vão atrás daquilo. Eles precisam de água, eles vão atrás de água. Eles precisam de comida, eles vão atrás de comida. Eles precisam de acasalar, eles vão procurar uma fêmea para acasalar. Eles precisam, enfim, qualquer coisa, eles vão estar satisfazendo aquela necessidade imediata naquele momento. E depois eles não acumulam aquilo, não fica, né, guardando, colecionando coisas como a gente, né? Então, eles vivem o momento apenas para sobreviver, né? E tem umas figuras, a espécie vem em segundo lugar. Então a gente tem que entender que a espécie dos cães vem lá dos ancestrais, que são os lobos, canis lupus, né? Os cães selvagens, os coiotes, as raposas, enfim, todos os canídeos formaram as raças de cães. Isso é cruzamento de muitos anos, né, que o ser humano vem fazendo. Então, como espécie, eles têm necessidades específicas e instintivas por viver em matilha.
Eles vivem em grupo, né? Você já viu na rua, muitas vezes, cães de rua? É uma aglomeração de cães. Principalmente se tem alguma fêmea no cio. Eles ficam rodando a cidade inteira, né? Tudo junto, tudo colado. Quando não estão num grupo de cães, estão junto com humanos. É o pessoal que cata lixo, carroceiro e tal. Sempre tem um cachorrinho lá atrás, andando atrás, né? Então, você vê. Eles andam o dia inteiro. Você vê o cachorro andando atrás. Ele é seguidor. Ele tá satisfeito porque ele tá caminhando o dia inteiro. Ele tá gastando energia o tempo todo, né? Apesar de ele não ter aquela vida que nem a gente dá pros nossos cães, mas eles estão tendo uma vida boa de cachorro, vamos dizer assim, né? Pode não ter a melhor comida do mundo, mas eles se viram muito, né? Então, eles precisam, como espécie, de um trabalho para poder se sentirem completos. Depois vocês vão ver, tem uma figura aqui, tem um lobo no meio, aí várias raças de cães, né? Pastor alemão, dálmata, schnauzer gigante, poodle gigante, Yorkshire, um boiadeiro de Flandres, um bulldog inglês e um teckel. Então, quando a gente fala de raça, que vem em terceiro lugar, a gente tem que entender que raça foi criação humana. Nenhum cachorro desse que a gente tem aqui na nossa convivência, cão doméstico, existe uma espécie na natureza. Né? Pode até ser parecido, os cães dingos, né, da África lá. Parece um pastor malinois, com aquelas orelhonas em pé, assim, mas são todos meio malhados, assim, uma cor estranha, né? Mas a gente tem que entender que toda a raça foi criação humana. Também. São cães considerados cães primitivos. Também foram criados pelo ser humano. Só que toda raça foi criada com uma função no começo. Ninguém criou uma raça, vou criar porque eu acho bonitinho. Não, eles criavam para uma função, para um trabalho, para proteger vilas, proteger rebanho, caçar animais pequenos, caçar animais grandes, para guerra, enfim. Aí depois do século XIX é que começou a desenvolver os cães de companhia, mas também com uma finalidade. Eu lembro que eu já pesquisei muito e li sobre isso. Os cães de colo, por exemplo, Shih Tzu, Maltese, Yorkshire mais ou menos, eles foram criados para ficar no colo das dondocas, das donzelas, lá daquelas mulheres com aqueles vestidões enormes. Só que naquela época, no século XVIII e XIX, as mulheres pegavam pulga. E as pulgas vinham para aqueles vestidos, que não existia lavanderia naquela época, né? Lavada à mão, de repente às vezes nem lavavam, na França principalmente, né? Eles disfarçavam o cheiro com perfume. E aí aquele lá ia acumulando pulga e outros insetos, e o cachorro servia para ficar no colo, para as pulgas e tudo pro cachorro. Veja que o ser humano faz, né? Sacana. Então, cada raça que a gente criou tem uma necessidade específica, né? Aí você pega, mas o dog, ele não tem raça definida, mas a gente vê que ele tem alguma mistura de cães de corrida. Cães de corrida também foram feitos para caça de lebre, caça de animais velozes, né? Candy, que é um canicorso, foi desenvolvido na Itália para fazer a proteção, a guarda dos castelos e lá e tal, porque é um cão muito grande, um cão robusto, um cão que aguenta pau, né? Mercy é um cão de caça também. Cão de caça na água. Ela caça na água. É um Golden Retriever, né? Exatamente, perfeito. Retriever que pega e traz, né? O Hanzo. Hanzo foi desenvolvido no Japão, justamente para ser um cão de guarda. Você vê, será que ele se assemelha a alguma coisa com o japonês ou não? O japonês é tudo assim, pessoal, como é que tá? O japonês é tudo aqui, né? Fechado, calado, na deles, né? Reservados, né? O cachorro é a cara de um japonês, pô. Aí, claro, com o dono ele vai ficar de boa, numa boa, tranquilo. Com estranhos ele vai ficar reservado. Então é característica da raça, né? Então, os cães asiáticos, né? Tem os cães de trabalho, cães de esporte, cães de caça, cães de rebanho, né? Então, a personalidade vem por último, né? Que é uma coisa de ser humano, dar nome às coisas, né? Coisa de humano, dar nome para as coisas, né? Por exemplo, chamar o seu Yorkshire de Rambo não vai deixar ele mais forte, né? Pai, como é o nome do seu cachorro? É Rambo. Porra, deve ser uma tora de um cachorro, né? Um pequenininho. Então isso não vai mudar na visão do cão, né?
Então, o próximo princípio, e se eu não me engano é o penúltimo princípio, é que os sentidos do cão formam a sua realidade. É aquilo que a gente falou antes. Então, tudo que ele está sentindo de cheiro, vendo de campo de visão e ouvindo, ele vai formar na mente dele uma visão. Digamos, um desenho. Ele vai formar um mapa, tanto de território, como de pessoas, como de coisas, como de outros animais. Tudo isso ele registra com esses sentidos e forma no cérebro dele para daí ele ver como é que ele vai agir em relação àquilo, né? Então, eles sentem o mundo de forma diferente. Primeiro vem os cheiros, depois visão, audição, toque. Então, ao contrário do ser humano, que é primeiro visão, toque e depois audição, né? O que uma pessoa desinformada faz ao encontrar um cão? Perfeito. Bota a mão. Você é informado, né, Bruno? Uma pessoa desinformada. Primeira coisa que uma pessoa desinformada faz na hora que vê a gente caminhando com o nosso cachorro na rua. Que lindo! Ai, posso pegar? Calma, oxi. Não, é porque eu tenho Né? 10 cicatrizes. É mesmo? Quando eu era criança. Lo- 10 vezes que eu fui. Aprendeu do pior jeito. Mas aprendeu. Entendeu? Porque é a forma que... Quando eu vejo um cachorro mais agitado, eu boto a mão no bolso. É automático já. Olha, eu tenho meu York, ele não pode ver ninguém. Ele vai ser melhor. Essa vai tão grande lá. Mas é do carro. Ele puxa o calcanhar. Então, como o seu cão reage quando você chega em casa? Me digam, como o seu cão reage quando você chega em casa? Eu vou... Pula, late, fica excitado, agitado, extremamente ansioso, né? Então, Ela só tá vendo. Aí quando ele chega lá, eu vou esperando. Ela vai ótimo. Essa é a reação que a gente precisa. É a reação. Essa é a ótima reação, é uma ótima reação. Meu marido chegou ontem, ela começou a latir. Olha. Porque tem 15 dias que ele não. Olha. Ele trabalha 15 dias. Aham. Na hora que ela apareceu no portão, ela deu um latido. Aí ele me estranhou assim. Mas é estranho, pô. O cheiro novo, ele veio de um cheiro de outro lugar. Aí eu, ele lá. E agora? Não, ele costuma falar. Ele Mas ela fala. só late. Ela Assim, ele não faz, não tem tanta reação. Assim, ela não. Quando eu chego, sair na rua, e é proporcional não tem, então percebe que não sei se é mais área. Existem alguns testes de QI que a gente pode fazer com o cachorro para saber sobre noção de tempo, noção de espaço. Existem várias coisas que dá para fazer. Eu vou ver se eu bolo um artigo também. Eu não sei se vai dar para a gente abordar nesse curso esses testes de QI, mas eu vou tentar abordar pelo menos um na parte prática depois. E partindo para o último princípio. Mas eu acho que ele tem essa noção. Porque, por exemplo, se a gente chegar. Então vamos lá para o último princípio, para vocês entenderem um pouco sobre os cães e saberem lidar com eles nas situações. Aí você tá brincando com ele. Tá brincando. Aí, tome aí, se ligue. Se ligue. Eles, entendeu? Os cães são animais gregários, sociais, com um líder e os seguidores, o bando, né? São gregários, porque eles vivem em grupo, né? Eles têm a questão da organização social que eles herdaram dos lobos, né? Das alcateias. Então, eles são sociais porque eles interagem entre eles, né? Eles são gregários, são de grupo, em bando. São sociais porque eles interagem entre eles. Normal é eles interagirem, né? E cada um tem o seu papel que é importante na matilha. Então, cada um tem um papel dentro da matilha. Como que é o papel da matilha? Eu vou dar um exemplo que eu tive aqui, de uma situação um pouco surpresa. Uma vez estava esse portão aberto aí, e uma vaca entrou para dentro para pastar. Entrou uma vaca aí dentro. Acho que não tinha essa cerca ainda aí. Ela entrou, e eu tinha um outro pitbull lá no canto, naquela baia lá, o grandão, o Akai. Vocês não conheceram, ele tinha 35 quilos, a cabeça gigante. Aí aquela vaca entrou, ele uau, aí a vaca veio vindo, entrou ali pra dentro. Entrou ali dentro do cercado da casa. E aí Esmeralda viu e não acreditou, ficou assim, né? Desacreditada, porque ela adora morder uma vaca, né? Atrás de uma vaca, adorava. Aí ela correu, aí eu fui lá pra espantar essa vaca, tirar ela de lá, pensando, pô, Esmeralda vai pegar lá, vai tomar uns coices e tal, vai
vai ser feio. Depois eu toquei, quando eu comecei a tocar essa vaca, aí eles falaram, pronto, é pra nós partir pra cima dessa vaca. O doido pulou o canil lá. O pitbull pulou o canil. E aí eu tocando a vaca, ela foi atrás da vaca, os dois foram atrás da vaca. Até um pedaço lá numa esquina, lá na frente, arrancaram um pedaço da orelha da vaca. Virou uma desgraceira lá. E eu tive que correr atrás lá e tentar chamar eles, né? Porque eu não podia deixar eles. Eles estavam sendo incentivados por mim. Porque, na verdade, eu queria tocar a vaca daqui só pra ela sair logo, pra não dar outro tipo de confusão. Só que eles entenderam como, pô, ele tá querendo caçar, vamos lá ajudar ele. E aí, ela pegava no focinho e ele pegava na pata. Então, veja, cada um tinha uma função. Os dois não foram no focinho. Um foi no focinho, outro foi na pata. Então, ele chegava e mordia no garrão dela aqui pra segurar aqui. E ela ia lá e mordia na cara da vaca, no focinho da vaca. Então, cada um tinha um papel. Um tinha o papel de agarrar por trás ali pra frear o bicho e outro no focinho pra imobilizar, né? E no focinho eles conseguem mobilizar, que é muito sensível, né? O sufoco é muito sensível. Então, a gente tem que entender isso também nos nossos cães. Cada um vai ter um papel. A gente vai ter que descobrir com o tempo qual é o papel do nosso cão, né? Mentalidade de matilha também é visível nos seres humanos. Não sei se vocês já perceberam. Mas, por exemplo, fazer trabalho de faculdade em grupo. Não depende só de uma pessoa. Depende de várias. Fazer um trabalho dentro de uma empresa. Não depende de uma pessoa só, depende de várias. Praticar um esporte coletivo. Não depende só de um jogador. Depende de todos, né? Ter uma harmonia, ter uma interação para poder fazer aquele trabalho render mais. Então, a mentalidade de matilha é essa. O trabalho é em grupo. O cachorro nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Você é o líder, você vai ter que direcionar ele para as coisas. Você vai ter que ajudar ele a fazer as coisas, mostrar para ele como é que ele faz, como é que ele não faz. Porque ele está vindo para esse mundo, que é o nosso mundo, muitas vezes cru de tudo, né? Muitas vezes mesmo, porque só quando você adota o cão já adulto, que ele já tem uma noção, mas ele pode ter traumas, ele pode ter maus costumes, né? Então a gente tem que ensinar o nosso cão. Se ele fez errado, mostra para ele como é que faz certo. Não brigue com ele. Entendeu? É aquele guri, pô. Guri novo, não nasce sabendo. Faz um monte de merda, um monte de cagada, e a gente tem que ensinar. Tem que dizer, ó, é o seguinte, vem cá. É assim, assim, assim. Claro que você vai explicar, né? Pro cachorro você vai chamar a atenção dele, desviar ele do comportamento que ele tá tendo e tentar direcionar para alguma coisa saudável, que seja saudável pra gente e pra ele, né? Por exemplo, em momentos que eu pegava ela correndo atrás de boi e de vaca. Chegou uma época que eu comecei a treinar isso, porque era ela ver quando estava solta, se eu não visse no momento exato, ela partia. Aí eu comecei a treinar isso. Então toda vez que ela ia partir, aqui. Aí quando ela me olhava para mim, eu jogava o coco. Jogava o coco, aí ela desinvestava atrás do coco. Então ela começou a entender que toda vez que eu chamo a atenção dela naquela situação, ela vem até mim, que vai ser uma coisa boa. Então eu repeti isso várias e várias vezes, e se tornou um condicionamento comportamental, né? Então, toda vez que ela via uma vaca, era meio que automático, ela já olhava assim pra mim. Cadê o coco? E às vezes eu nem me ligava. Aí eu, fica. Aí ela ficava esperando aí no brinquedo, né? Então, ela, trabalhando a mente ali, sabendo que naquele momento ela podia ter um brinquedo legal, um coco, aí ela não fazia o que ela queria, ela fazia o que eu pedia. Porque eu ensinei a ela desse jeito. Entendeu? Então, porque depois de um tempo, que não espera mais o coco. Ele fica só naquele condicionamento da sua ordem. Tipo, não, venha pra cá. Aí, muito bem. Se dá carinho. Sim, pode, deve. E a intenção é que desapareça brinquedo, desapareça comida. E que a gente controle o cachorro sem precisar ter isso na mão, entendeu? Mas a gente tem que começar com alguma coisa. A gente tem que descobrir o drive do nosso cão, descobrir qual é o impulso maior dele, né? Ele gosta mais de comida? Ele gosta mais de carinho? Ou ele gosta mais de brinquedo? Aí a gente descobrindo isso, a gente vai privar ele disso. Então, se o seu cachorro gosta muito de carinho, é o que você menos vai dar pra ele, é carinho. Entendeu? Se o seu cachorro gosta muito de comida pra fazer as coisas por você, é o que você menos vai dar, é petisco pra ele ficar comendo de graça, à toa. Se ele gosta muito de brinquedo, é o que você menos vai deixar à vontade pra ele, brinquedo. Porque aí você aumenta a vontade dele trabalhar por você, dele fazer as coisas por você.
que depois, lá na frente, a gente começa a substituir. E começa a, por exemplo, premiar o cachorro com comida e carinho, com brinquedo e carinho, com carinho e carinho, né? Ou só carinho, ou comida e carinho. Então a gente junta duas coisas para depois a gente tirar uma e ficar só com uma. Que a mais fácil pra gente é carinho, né? Porque a gente sempre vai ter carinho para dar, né? A gente nunca vai depender de ter alguma coisa para dar carinho. O carinho já tá na gente, né? A gente vai dar sozinho. Tipo, fez alguma coisa, aê, muito bem. E carinho e empolgação. Não fiquem com vergonha de se empolgarem com os cães de vocês, né? Porque às vezes a gente ficava no começo com vergonha, né? Eu mesmo ficava com vergonha de elogiar. Aí, garota, muito bem. Fazendo voz de besta, voz de criança. E Mas vamos supor que ela serve que ela vai de xixi. Você pode fazer aquela felicidade de. então eu faria realmente Sim. prêmio de carinho, mas não muito excitado. Tipo, aí, muito bem. E um carinhozinho. Pronto. Então. Já é o suficiente. Não, aí, garota, muito bem. Não, então, porque às vezes você parabéns, assim, É. quebrar. Pronto, perfeito. Quando Ei, ela parabéns. acerta lá o. Por isso que eu falei assim, eu deixo já pegar essa porta aberta com ela aqui. Então, quando ela roda, aí eu olho a porta que eu vejo que ela foi, aí vai, aí até chega naquela linha. Vem no pano sujo. É uma felicidade, vem no pano sujo de xixi. É isso mesmo. Então, só para concluir aqui esse final dessa aula aqui, basicamente, assuma o papel de líder da sua matilha. Se você não quiser que seu cão assuma. Porque alguém vai ter que assumir. Entenda, na visão do cachorro, ou ele tem um líder, ou ele lidera. Ele só pode ocupar dois papéis, ou é líder ou é seguidor. Se não tiver líder, a matilha vai morrer. A matilha vai desaparecer, a matilha vai se autodestruir. E aí ele se desespera para tentar liderar. Só que para o cão liderar outros cães é uma coisa. E tentar liderar humanos é outra coisa. Eu mesmo estou aprendendo muito ainda sobre liderança humana. Você imagina um cachorro tentar liderar um humano. Que coisa complicada que deve ser. Porque o humano é complicado. O cérebro nosso é muito mais complexo que o dele, né? Então a gente não pode esperar que o nosso cão assuma a liderança. Porque ele vai se frustrar. E a frustração dele vai trazer maus comportamentos. E aí você vai... Para assumir esse papel de liderança matilha, você tem que projetar essa energia calma e firme, essa energia calma e assertiva nos momentos que você vai agir com ele. Tentar guardar, segurar os momentos de raiva e não querer fazer coisa, porque muitas vezes é difícil. A gente vê uma cagada imensa ali, primeira coisa, puta que pariu, já perde a cabeça, né? Por quê? Às vezes a gente está estressado com outra coisa. E aquela outra coisa que faz desencadear a raiva muito rápido na gente. Se a gente tá bem, tá tudo maravilhoso, você voltou de uma viagem de um cruzeiro na Europa, vai tá tudo maravilhoso, né? Você vai ter descansado. E você vai conseguir se controlar mais. Mas aí que vem aquela questão do equilíbrio, né? De você conseguir equilibrar a sua vida para daí também equilibrar a vida do seu cão. E aí eu, por exemplo, para eu poder limpar minha mente bastante, eu gosto de fazer atividades físicas. Tipo, às vezes eu pego minha bicicleta aqui e vou dar um rolê de 30, 40 quilômetros. Pela cidade. Vou lá e rodo, vou lá na Cora do Meio, saio lá no shopping Rio Mar, faço a volta, venho pra cá, dou a volta ali. Então eu faço coisas assim que não faço no dia a dia, mas de vez em quando eu gosto de fazer. Atividades diferentes, né? Pular de paraquedas. Eu não sei se já pularam, alguém já pulou. Já pularam? É muito massa, né? Eu gostei. Eu voltaria a pular. É muito louco na hora ali, mas já vi gente pulando com cachorro, já viram? O cara fazendo aquele, como é o nome? Wingsuit, que é a roupa, né? Que o cara abre os braços, parece um esquilo voador, com um boiadeiro australiano nas costas. Já viu? Tá cheio de óculos e tudo. Ele era o maior especialista do mundo. Salto, né? O cara mais especialista do mundo só saltava com um cão negro. Aí teve um salto que ele faleceu, ou errou o cálculo foi passar entre uma fenda, mas aí nesse dia ele não tinha levado o cachorro. Olha que doideira. Mas eu vi realmente o cachorro. É engraçado o comportamento do cão, né? Tranquilo. De boa, fica uma paradinha assim. Perigo.
Gosta de adrenalina. Imagina, que doideira que deve ser. O cachorrinho. Gosta de cidade de Eu já vi moto. os oficiais Cachorro do- gosta de carro, gosta de cidade. Cachorro vai saber isso na cara. Vento na cara pra ele é festa, bicho. Olha, só finalizando então. Então, se você, sem querer e sem o conhecimento, que hoje vocês têm conhecimento já, você modifica a ordem natural da sua matilha, que é você na liderança e o seu cão seguindo você, você vai ter problemas de comportamento do seu cão. Então, isso é batata. Não achem que tá tudo certo, já fez uma atividade hoje de manhã, já tá bom demais, daqui a pouco o cachorro tá cheio de energia de novo. Eles têm 2 picos de energia durante o dia. Um logo cedo e um final de tarde. Um logo cedo e um final de tarde. Pode ser o cachorro mais tranquilo que tiver. A diferença é que os mais com menos energia, você vai exercitar menos. Os com mais energia, você vai ter que exercitar mais. Então, Por isso que gosta de sair de manhã e gosta de sair de tarde. exato. 2 vezes ao dia, pelo menos, para eles gastarem bem. A não ser que você faça uma bem feita. Às vezes a gente vai pra praia de manhã cedo e fica a manhã toda na praia, né? Aí o cachorro volta morgado e não sai mais. Mas tem vezes que, assim, você se esforçando um pouco agora, nesse começo da vida do seu cachorro, quando ele tiver 2, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, você vai poder, num domingo, dormir até mais tarde, sem precisar sair, sem ele incomodar. Você vai, eu, por exemplo, quando eu castrei Esmeralda, ela foi 15 dias enfurnada dentro de casa na caixa. Ela só saía aqui fora para urinar. E aqui dava uma voltinha, fazia um cocô e tal. Mas não saía de jeito nenhum. Por quê? Não pode. Tava cortada, tava com um ponto, né? Nem por isso ela do trabalho. Nenhum trabalho. Parecia que tava exercitando todo dia. Porque é aquela rotina de atividade física fez com que ela entendesse que eu tô no comando e que tava tudo certo, que ela tinha que ficar e que se ela fizesse alguma coisa eu já te tirei. Então, fica aí. Então, eu falava com ela, ela entendia. Então, mas ela já tinha 3 anos e meio de trabalho aqui, né? Então, portanto, sempre lembrem dessa frasezinha aqui de baixo. Seja o líder hoje, só hoje. Não precisa ser mais nem um dia, só hoje. E amanhã você lê de novo. Acordou, leia. Massa, né? Beleza.